Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Meus amados, eu procurando matéria para conversar com vocês sobre Deus, encontrei aqui uma mensagem com a foto do Papa, ele segurando, se não me falha a memória, é Nossa Senhora Aparecida, né? Ela é pretinha, né? Nossa Senhora Aparecida. E ele faz essa pergunta, não sei se foi ele que escreveu, mas está a foto dele aqui, e ele faz essa pergunta. O que Jesus Cristo disse sobre as imagens? Nós temos lido o que Jesus Cristo diz sobre as imagens, sobre as esculturas, sobre tudo aquilo que é adorado, a não ser a Ele mesmo, a Deus, né? E continua, culto à imagem. Agora imagine o que ele diz. Ver Cristo se comparar a uma serpente de bronze pode deixar muitos cristãos confusos. Não. Um verdadeiro cristão, ele não fica confuso, ele não tem dúvida, porque sabe que isso não pode acontecer. O Senhor Jesus não vai se comparar a uma serpente de bronze. E ele continua. Em Apocalipse 12, 9, diz assim, isso tudo foi escrito por a pessoa, não foi por nós. Foi precipitado o grande ladrão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Justamente, né, senhor? Você está nos enganando. Cuidado com o que o senhor está falando, porque está nos enganando. Então, Diabo e Satanás que engana todo mundo. Ainda em Lucas, no 10, 18, ele diz, e disse-lhe eu, vi Satanás como um raio cair do céu. O que mais tem por aí são cristãos, vejam bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que mais tem por aí são cristãos que já se consideram salvos e se sentem superiores aos católicos. Superiores não, iguais. Só que há dois caminhos. Um largo e espaçoso que leva à perdição, que é o que os senhores estão induzindo os irmãos católicos a caminharem, e um estreito e espinhoso que leva à salvação, que são dirigidos não por líderes religiosos, mas pela palavra de Deus que está escrita na Bíblia Sagrada, que foi ditada pelo Espírito Santo de Deus aos seus escolhidos, para que, em nossa época, em nosso tempo, nós tivéssemos o conhecimento da verdade e recebêssemos das mãos de Deus o direito de sermos chamados filhos de Deus. E os senhores adoram esses deuses agora consagrados pelos senhores, porque depois que foi destituído das suas doutrinas, os deuses pagãos como Baco, que era o rei do vinho, Ceres, e tantos outros, os senhores adotaram, santificaram os apóstolos, para que o povo visse, enxergasse, pegasse, amassasse e adorasse. Mas o Senhor, Deus da Bíblia, da sua Bíblia, do Senhor que escreveu isso aqui, eu não sei se foi o Papa, mas se foi ou se não foi, quem foi, saiba que Deus nos manda orar em espírito e em verdade e diz que o idólatra não tem salvação, que o idólatra está no caminho da perdição, naquele caminho que o Senhor restou no versículo aqui em cima, que é bíblico, está na sua Bíblia, né? Que diz que ele é o quê? Mentiroso e enganador. Então vamos ver aqui
a referência que o senhor fez sobre a serpente. O senhor lembra lá no Éden, quando Satanás se incorporou na serpente e falou para Eva e induziu-a a desobedecer o que Deus, seu pai, havia determinado? Deus não é o seu pai, senhor escritor desta... Não é o senhor? Não é pai do senhor também? É o nosso pai. É o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nos fez a sua imagem e semelhança para que nós o adorássemos em espírito e em verdade. Então este Deus lá disse para Adão, não come dessa árvore aí, que essa árvore aí não é proibido. Mas ele não obedeceu, ele e Eva, e comeram, induzido por um serpente. Que também, como o senhor botou no versículo aqui, é considerado ladrão, é considerado diabo, é considerado Satanás, e induziram-os a pecarem. E destituído todas as gerações foram da glória de Deus. Não é, reverendo? Não é, senhor escritor? Então nós, por obra e graça do Espírito Santo, fomos resgatados, não pelos senhores, porque os senhores estão naquele caminho largo e espaçoso que leva à perdição. E nós caminhamos pelo caminho estreito e espinhoso que leva à salvação. Então aqui, em Números, está na sua Bíblia, viu? Está na sua Bíblia. 21, 8 e 9. Manda Moisés também fazer uma serpente de bronze e colocá-la em uma haste para curar os mordidos pela serpente venenosa. Esses crentes, né? Esses crentes condenam. Eu vou ler do texto como está realmente. Prestem bem atenção. Moisés mandou fazer uma serpente de bronze e colocá-la em uma haste, para curar os mordidos pela serpente venenosa. Esta serpente, né? E mandou erguer. Eles iam no deserto e começaram a blasfemar contra Deus e contra Moisés. E Moisés clamou a Deus, e Deus enviou as serpentes para morder todos aqueles profanadores. Então eles reclamaram e Moisés clamou a Deus, e Deus mandou que erguesse uma serpente bem alto, e assim fez. E aquele que era mordido, Satanás, que mata, aqueles que eram mordidos, que estão no caminho largo e espaçoso que leva à perdição, e não tivesse fé de olhar para aquela serpente, morria. Mas aquele que olhasse para aquela serpente, não morreria. Aquela serpente não representava Satanás. Aquela serpente não pode ser comparada a Jesus Cristo. Aquela serpente representava Jesus Cristo no Calvário, sendo erguido numa cruz, não é? E aquela cruz pregada sobre ela estava o corpo de Jesus. E quando isto aconteceu, e o Senhor veio a morrer, o dia se transformou. E nuvens tenebrosas corriam pelo ar, proclamando com tristeza a morte de Jesus. Não há semelhança, não há, como o Senhor diz aqui, em hipótese nenhuma, igualdade ou comparação desta serpente de bronze com o Senhor Jesus. O Senhor justifica isso para que sejam adorados. Tenham esta serpente como contraditório, como exemplo de adoração. E então os senhores poderão dizer assim,
uma grande blasfema desses crentes considerar que Deus, Javé, é um incoerente, esquecido que em outro lugar o teriam proibido fazer imagem. Em outros lugares ele proibiu. Isto aí não é uma imagem. Isto aí é um símbolo que tem conexão com o Senhor Jesus levado à altura na cruz, para que ao olharmos para ele, nós sejamos salvos, lavados pelo seu sangue. E quando aqueles homens, aquelas mulheres que eram mordidas por Satanás, olhavam para a cruz, recebiam de Deus a salvação, a transformação e o seu nome lá na glória. Este é o Deus que nós pregamos. Depois, temos que imaginar, lá no Éden, Satanás se titulou superior a Deus. Por quê? Porque ele destruiu, matou a criação de Deus. Deus agora, no alto, prova que tem poder superior a todos nós, inclusive a Satanás, que levam todos pelo caminho largo e espaçoso que os senhores estão levando para a perdição e para a morte. Ninguém sobrepuja a Deus, nem ao Senhor Jesus. Ele é puro, é santo. Depois, lá em Ezequias, Deus manda derrubar essa imagem, porque o povo começava a adorar. É uma tendência natural que nós temos de adorar alguma coisa que nós vemos. Mas o Senhor condena. E se nós somos cristãos verdadeiros, e eu peço aos senhores, não digam que são cristãos, porque para ser cristão é preciso seguir os passos de Jesus. E os senhores não seguem. Com todo o respeito, com toda a consideração, e eu oro muito pelos senhores. E peço a todos os cristãos verdadeiros que orem, para que todos os nossos irmãos católicos, com todo o respeito, leiam a Bíblia e saiam fora do caminho que os senhores induzem a todos irem para a perdição. Deus ama a todos vocês, mas vocês desprezam este amor, o amor verdadeiro do Senhor Jesus que nos salvou. Falta salvar vocês. Lamento, reverendo, lamento, senhor escritor, mas os senhores vão pagar um preço diante de Deus, no julgamento, lá no trono branco. Um preço muito alto por todas estas vidas que estão indo para o caminho que Deus não preparou para nós. Deus preparou, enquanto o Senhor Jesus não vier buscar a sua igreja, o paraíso, e não o purgatório, como o Senhor fala. O paraíso. E ali todos já estão julgados. Ali todos já estão esperando a vinda do Senhor Jesus. Em seus espíritos estão ali. E dali nós iremos reinar 1000 anos com o Senhor Jesus, onde depois todos os outros serão ressuscitados para o seu julgamento eterno. Está em Apocalipse o julgamento. Procure, leiam a Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, que os santos digam amém.